Olá galera, como vocês estão? Sejam todos bem-vindos ao programa Gabaritando Química no Vestibular. Eu sou a professora Cacaso, tô aqui para mostrar estratégias para vocês gabaritarem Química no Vestibular e no Enem. O tema de hoje é o que Aristóteles tem a ver com a química. Bom, estava cá eu pensando em várias coisas legais para falar para vocês, e aí eu parei para pensar desde quando a gente começou a pensar na química em si, né? E desde quando a gente começou a pensar nas transformações, e uma grande influência que me veio estalo e uma grande dica também de um dos nossos alunos foi o silogismo, que foi uma das contribuições de Aristóteles para o nosso pensamento de hoje. Legal, mas vamos contextualizar tudo isso. Do que eu tô falando afinal? Bom, Aristóteles foi um filósofo que viveu lá em meados de 380 a.C. até 385 até 323 a.C. Mas a sua filosofia ficou muito evidente no século XII, ele dominou geral, né? A sua filosofia dominou geral no século XII, e no século XVI o seu pensamento científico começou a fundamentar as bases da química. Então vamos lá. O cara estudou muita coisa e fez assim afirmações sobre vários campos das ciências e de todo o conhecimento. Então ele começou lá. Física, ele falou sobre movimento, sobre ótica, ele falou sobre artes, ele falou sobre política, ele falou sobre música, poesia, escravidão, mulheres, homossexuais. Ele também falou sobre astronomia, que o universo era tipo uma esfera onde na sua borda estava pendurado as estrelas. Ele também falou sobre a biologia. Tem gente que fala que ele deu o primeiro clique do DNA, né? Porque ele falou que tem como é que ele chamava? Uma essência que passa do pai para o filho. E aí tem gente que fala que isso era os primeiros pensamentos sobre o DNA. Ele também falava sobre o papel da mulher na sociedade, que a sociedade só ia ser feliz quando as mulheres também fossem felizes, apesar de ele falar que as mulheres eram inativas e passivas. Bom, tiveram grandes contribuições de Aristóteles para o nosso pensamento de hoje. A primeira coisa que eu achei muito interessante quando eu estava estudando sobre os filósofos e as suas influências na ciência é que o Aristóteles começou a falar assim: cara, dentro de cada matéria tem o todo, e o todo está e essa matéria está dentro de um todo, que é assim, como em algumas religiões falam, né? Que você é uma partezinha de Deus e Deus e você tá dentro de Deus, né? Isso também ele falava no sentido religioso, mas ele também falava no sentido material mesmo, que cada coisa tem um potencial do todo e que esta matéria está dentro do universo, que é o nosso todo. Então ele começou e ele chamava isso de realismo imanente. Então, Aristóteles chamava isso de realismo imanente. E aí ele falava que essa presença interior dentro das coisas era o que formava as substâncias, era o que dava forma à nossa matéria real. Porque, diferente de Platão, que era seu mestre, que foi seu professor, quando o Platão, que era o chefe, né, que era o professor dele, falava sobre átomo, ele duvidava. Porque Platão falava assim: pensa na água e pensa no mel. Se você derramar um copo de água, a água sai correndo, ela, né, dá vazão muito rápido. Então, os átomos da água são esferinhas, são bolinhas, porque quando você põe bolinhas juntas e solta no chão, elas espalham. Agora, o do mel seria mais assim um triangulinho ou uma estrelinha, porque quando você vira o copo de mel, ele demora para escorrer. Então, esses átomos, eles não têm uma fluidez, eles têm umas coisas que se engancham, né? E essa era a ideia de Platão. Mas Aristóteles, ele falava que não,
que o professor dele estava muito louco e que a matéria não era assim, não. Ele acreditava que a matéria era formada de 4 elementos: fogo, terra, água e ar. E de 4 qualidades: seco, úmido, quente ou frio. E aí as combinações dessas qualidades e desses elementos fariam substâncias como elas são. Legal. E aí, entrando na palavra substância mesmo, Aristóteles falou assim, que a substância, então, é a combinação da matéria sem forma com formas e qualidades. Não, calma. Ele falou assim, existe uma matéria, a prima matéria que ele chamava, né? Não matéria-prima. A prima matéria. O que seria a prima matéria? Era aquela matéria universalzona. Aquela matéria assim, toda, que forma tudo. Então essa matéria, ela é sem qualidade, não sem qualidade ruim. Ela é sem qualidade no sentido de característica, ela não tem características. Então ela é sem qualidade de características. E ela é sem forma. A partir do momento que você dá uma forma e algumas características a essa matéria, ela vai formar as substâncias. E esse era o pensamento dele. Aí ele falava assim, que essa forma que você deu para as substâncias é o que dava a base para os fenômenos, para as mudanças que acontecem em reações, né? Que ele não chamava de reações, ele chamava de fenômenos. E que os fenômenos geram sempre, de acordo com as formas que você combina, vão gerar substâncias específicas. Ou seja, era o princípio do pensamento de reação química, né? Você mistura, entre aspas, você reage duas substâncias e elas vão gerar uma outra substância ou outras substâncias determinadas, né? Então ele começou a pensar nesse processo de reação química. Aí ele também falou que as mudanças tinham 3 tipos: o crescimento e a diminuição. O crescimento e diminuição, ele está se referindo à quantidade mesmo, tem mais ou tem menos. Tipo, você queima o papel, vai ter menos papel, então diminuiu. Na ideia dele, né? Calma. Não se esqueça que o cara tá lá, ó, antes de Cristo, né? A segunda era a locomoção. Tipo, você tá aqui, você anda até a cozinha, você não tá mais aqui, você se locomoveu. E a terceira é a alteração. Alteração no sentido de... Como que eu vou explicar pra vocês? No sentido de alterar como ele é, entende? Tipo no que eu falei de queimar o papel, ele era papel e ele se alterou para virar fuligem, gás carbônico e tudo mais. A alteração da substância. Legal? Muito bem. Bom, e aí no meio dessas mudanças que ele falava que a matéria sofre, ele fez um paralelo com o ser humano e ele falava que assim como os minerais, a nossa matéria, queria, entre aspas, como se ele tivesse uma vontade mesmo, ele queria virar ouro, os seres humanos ignorantes tendiam a tornar-se sábios. E aí como isso funcionava? Bom, os minerais, eles almejam, eles têm um potencial, uma vontade dentro deles, que é aquela tal de presença interior, que ele falava do realismo imanente. Então, essa presença interior das substâncias fazia com que a substância, quisesse tornar-se ouro. E essa presença interior nossa, dos seres humanos, fazia com que a gente tendesse a querer tornar-se sábios. Até que eu gosto dessa teoria. Bom, com isso, começou a nascer então a alquimia, que mais pra frente, tudo mais, começou a dar origem a alguns experimentos químicos. Desculpa. Bom, a alquimia então foi meio que a base da química,
o start, né? O pontapé inicial da química. Legal. E no que se baseava a alquimia? Em dois objetivos. A primeira, a transmutação das substâncias em ouro, né? Então, a transmutação dos minerais em ouro era uma dos objetivos da alquimia, do sonho da alquimia. O segundo era o elixir da longa vida. O que era isso? Era tipo a coisa que eles iam achar, o elixir, o negócio de tomar, que se quem tomasse ia ser curado de todas as doenças e até a mais fatal delas, que é a morte. Então, tipo, tudo isso que eles queriam era para ter a vida eterna, a longa vida, né? E aí, essas duas coisas poderiam ser obtidas com muito mais facilidade pelo possuidor da pedra filosofal, tipo Harry Potter, isso mesmo. Então, inclusive Harry Potter tem tudo a ver com isso, tá? Só diga-se de passagem. Adoro. Então, a pedra filosofal ia dar esse poder para a pessoa de transformar qualquer material em ouro e curar todas as doenças, inclusive a morte. E aí, isso era tipo, se eles conseguissem, eles iam ter todo o poder do mundo, né? Então eles corriam muito atrás disso. E nesse meio tempo de querer transmutar os minerais para ouro, que foi começando a ter realmente esses experimentos da química e tudo mais, né? Então é muito interessante. E aí todos esses estudos de átomo, de astronomia, transmutação, física, ele falou muito sobre ótica, ele falou muito sobre movimento. Então começou a embasar. Ele falava muito também sobre anatomia de animais, de peixes. Então começou a dar origem ao pensamento científico. E é aí que eu queria chegar com toda essa contextualização. O pensamento científico embasado na lógica aristotélica, que dominou o século XVI, mas a gente usa até hoje, e é isso que eu quero falar pra vocês, usem-a. Foi pensada lá em 300 a.C. E como ele pensou? Funciona assim, chama silogismo. E o que é o silogismo? É quando você faz uma afirmação geral, tipo uma regra, sem exceção nenhuma. Tipo, todas as reações exotérmicas liberam calor. Regra, ponto final. Isso são todas exotérmicas, vão liberar calor. Ok, fiz a minha regra. Vou fazer uma afirmação. A queima do papel libera calor, fiz uma afirmação. Qual é a minha conclusão? Bom, se todas as exotérmicas liberam calor e a queima do papel libera calor, portanto, a queima do papel é exotérmica. Para que ele usava isso? Ele usava isso para validar as hipóteses ou invalidar. Para falar se aquilo realmente funcionava ou se não funcionava, não é? Porque, por exemplo, se a queima do papel liberasse calor, mas não fosse exotérmica, alguma coisa nisso aí estava errada. Então ele usava isso para validar as hipóteses que eram criadas. Porque depois ele criou o liceu e uma escola, tudo mais, né? Então ele usava isso para validar as ideias dele e dos seus alunos. Então, essa lógica aristotélica ou esse silogismo, é muito importante que a gente tenha a compreensão do que é e de como funciona. Por quê? Quando a gente estiver fazendo o nosso vestibular, é muito, mas muito importante que a gente lembre, não de tudo isso que eu contei, de toda essa contextualização, mas que a gente saiba de onde veio e como funciona essa lógica, porque é dela que eu tava falando há alguns vídeos atrás, né? Por exemplo, outro exemplo é X. Todas as afirmações que a gente faz, todas,
tem que passar por uma validação, por um aval, por um tipo, isso tá certo, por alguém que fale que tá certo. E aí, se a gente faz uma afirmação, use isso pra você mesmo. Vou responder essa questão aqui do vestibular. Tô lendo lá. Pararararararará. Alternativa A. Bom, ele tá me pedindo tal coisa. Faz isso, é rapidinho, eu juro que é rápido. Tipo, ele tá me pedindo a entalpia da reação. Isso que eu tô respondendo é a entalpia da reação? Qual é a entalpia da reação? É essa. Então, essa é a entalpia da minha reação. Entendeu? Você está validando a sua própria resposta. E quando é segunda fase de FUVEST, por exemplo, ou de qualquer outro vestibular, que é a parte escrita, também é muito mais importante. Tipo, valide o que você está falando. Isso aqui segue a regra geral que eu estava exemplificando? Se isso segue, então eu posso usar. Se não segue, eu não posso usar porque não vai fazer sentido a minha resposta, né? Tipo, eu falo, ai, todas as maçãs são vermelhas. Isso é uma maçã e ela é roxa, tipo, né? Não foi coerente. Então, é complicado da gente conseguir fazer essas afirmações que não correspondem à regra geral. Então, voltando à história, a gente tem que validar as nossas construções de respostas. Então, se a gente está falando que aquilo segue uma regra, vê se segue de fato, né? E isso é muito importante para a gente compreender os assuntos em si. Por quê? Sempre que é dado para você um exemplo, então, estamos falando aqui de fusão. Todas as fusões é quando você está derretendo algo. Estou derretendo um gelo, portanto, esse processo é uma fusão. Entendeu? Quando a gente dá o exemplo de alguma coisa, meio que tá na cara, porque é um exemplo, foi pensado para ser um exemplo daquilo, que vai ser algo que valide essa ideia. E isso também serve para a construção de novas hipóteses. Se você está criando uma nova hipótese, você vai ter que passar por essa validação, né? E aí a gente faz a construção contrária, né? Tipo, esse gelo está derretendo. Todo derretimento é uma fusão. Então, isso é uma fusão, entendeu? Você pode ir de frente para trás ou de trás para frente. Essa lógica dedutiva foi um dos grandes marcos de Aristóteles. E é uma das coisas que hoje em dia, uma das poucas coisas que hoje em dia a gente continua utilizando, mesmo que a gente tenha derrubado a maior parte das coisas que Aristóteles tenha pensado, né? Por exemplo, essa história da matéria, ele acreditava no contínuo, não no átomo, que era essa materiona prima da qual a gente pegava uma parte, dava forma e qualidade e formava a matéria, né? Então, isso a gente derrubou, foi por água abaixo, porque a gente viu que a matéria é formada de átomos, e aí esses átomos se ligando formam substâncias, né? Então, que a substância não é um pedaço desse treco nulo que a gente dá forma, né? A gente também viu que as mudanças têm muito mais do que crescimento, diminuição, locomoção e alteração. A gente viu que os minerais não querem se tornar ouro, porém, os nossos átomos, entre aspas, querem seguir a regra do octeto, ficar estáveis. E aí, de certa forma, a gente pode até falar que o pensamento dele não estava tão errado, que os átomos, que os elementos químicos querem tornar-se perfeitos, né? Segundo ele. Então, isso daí tá mais ou menos. Derrubamos, mas não derrubamos. Mas a gente sabe que não tem a pedra filosofal, que não tem o elixir da vida, né? E da longa vida. E aí, não pode ser decisivo pra gente usar a lógica dele ou validar as coisas que ele fez e que hoje são usáveis, que são ferramentas que a gente usa, porque a gente derrubou algumas outras ideias dele, né? Então é muito interessante como, apesar de
fazer 2350 anos, né, mais, que o cara fez essa lógica dele, meu, a gente tem que usar ela, né? É muito louco isso, porque aí a gente pra pensar em quanto tempo a gente conseguiu evoluir, ter muitas coisas, a gente tem, tipo, celulares super high-tech, né, umas tecnologias, assim, muito loucas, e ainda assim tudo isso foi baseado em pensamentos que a galera teve aí há mais de 2000 anos, né? Então, eu particularmente sempre achei isso muito louco. E aí é uma das coisas que quando eu fiz aquele vídeo sobre... Meu, eu sou de humanas, não sei se eu tô muito afim de estudar exatas, porque eu sou de humanas, né? Ou de biológicas, enfim. Eu falo, cara, não existe exatamente uma caixinha onde essa caixinha é humanas, aquela caixinha é exatas, né? Pra você ver que os filósofos que hoje a gente trata como uma ciência humanas, né? Era um cara que fez hipóteses e afirmações sobre uma vasta quantidade de conteúdos, né? De disciplinas. E que essa divisão foi feita pra gente a partir do momento que a gente precisou, por causa da profundidade que a gente está estudando essas coisas, precisou dividir, porque senão ia ser uma grande bagunça, né? Imagina que a gente tenha que estudar tudo misturado, né? Como eles faziam, como Aristóteles fez, né? Que estudou filosofia, política, poesia, música, arte, biologia, química, história... Não, história ele não estudou não, mentira minha. Mas sociologia... Então, ia ser muita loucura pra gente, né? Então, foi pensado pra atualidade dividir as disciplinas dessa forma para que a gente conseguisse organizar de uma maneira melhor. Isso não significa que quem é de humanas, nunca vai entender exatas, ou não gosta de exatas. Isso eu acho que é uma das coisas mais infundadas que a galera acredita, né? Tanto que é muito louco você ver que vários dos nossos gênios das exatas também foram poetas, também foram escritores, e vários dos filósofos e vários dos pensadores e tudo mais das humanas fizeram várias teorias das exatas. Então, tipo, é muito louco essa crença que acabou até tornando-se rincha, né? Mas, enfim. E aí, é muito importante que a gente tenha toda essa compreensão, tanto de que não é porque o cara teve muitas ideias teorias que a gente evoluiu e as deles ficou ultrapassado, que a gente não vai usar uma coisa funcional, que é a lógica dele, que, tipo, tem que ser usada, velho, tem que ser uma regra, uma afirmação e uma conclusão, onde a conclusão sai dessa regra, né? Tipo, não sei, todas as folhas de árvore são verdes. Nem todas, mas enfim, vamos supor que são. Todas as folhas de árvore são verdes. Isso é uma folha de árvore, portanto, isso é verde, né? É muito importante que a gente tenha essa construção de pensamento. Bom, por exemplo, e também validação, né? Eu acabei de falar, todas as folhas de árvore são verdes. Eu pego uma folha de árvore que tem árvores de folha vermelha, eu falo, ou isso não é uma folha de árvore, ou a minha afirmação está errada, né? Ou a minha regra de que todas as folhas são verdes está errada, e de fato está. Então, é um jeito de validar as suas próprias teorias, os seus próprios pensamentos, e é muito válido quando a gente está resolvendo o vestibular. Então, o cara teve muitas coisas que a gente teve que transformar para ir atualizando as suas ideias, mas ele construiu algumas bases que é de onde surgiu a ciência, não só ele, né, vários filósofos construíram as bases que foi de onde surgiu tudo isso que a gente estuda hoje, né? Então, do caramba, é maravilhoso. Eu adoro estudar os filósofos e as suas contribuições para as ciências. Bom, e aí,
já aproveitando o gancho dele também, e falando de uma crença pessoal, acredito muito no que ele falava sobre essa presença interior nossa, essa vontade latente, essa vontade que é nossa mesmo, né? De que a gente quer tornar-se o perfeito, né? Então que da nossa ignorância a gente quer tornar-se sábio, né? Apesar de que numa sociedade capitalista o perfeito é ricão, né? Mas, enfim, pode ser também. Você pode querer tornar-se rico. E para isso você vai precisar de vários processos, e enfim. E para tornar-se rico você vai precisar tornar-se sábio. Então, é muito interessante que isso realmente faça sentido, né? O cara falou que a gente tem esse potencial latente, essa presença interior dessa vontade e realmente existe. E é só a gente sentir com carinho mesmo que a gente tem essa vontade de tornar sábio, de ter conhecimento, de conseguir os nossos objetivos, justamente porque a gente tem essa presença interior, né? E nem tô falando de religião e tudo mais, que a galera, que ele inclusive, né, que Aristóteles falou. Tô falando dessa presença nossa mesmo, dessa vontade que nasce com a gente, né? De evoluir, de crescer, de tornar sábio. E aí, quando as pessoas começam a falar, é porque eu não consigo entender, porque eu sou burro, porque eu não consigo, porque eu tenho dificuldade, é muito complicado se a pessoa não entendeu ainda que vários filósofos, psicólogos, médicos, várias pessoas falam que existe, que isso realmente existe dentro dela. E que é só se ouvir com um pouquinho mais de carinho e de atenção que você vai ver que essa coisa dentro de você, essa presença interior, como Aristóteles chama, tá aí, querendo tornar-se o melhor que você pode ser, querendo atingir a melhor nota que você pode atingir, querendo se tornar a pessoa mais incrível que você vai ser. E você vai ser, porque isso é um caminho natural, né? É uma sina, é tipo, você tá fadado a ser, né? Então é só respeitar e querer isso, né? Ouve o seu interior com carinho, presta atenção nisso tudo, né? E você vai ver que isso é realmente muito verdade, muito verdade. Então o realismo imanente, que é o realismo que fala isso, né? Ele é uma das coisas mais poderosas que a gente tem e mais efetiva, né? Que realmente acontece. Sobre o realismo imanente, é uma coisa muito interessante, porque ele fala, onde eu estudei em alguns livros, e eles dão um exemplo assim, tipo, que é uma regra, sabe? Que tem a forma universal, que é essa perfeição, esse todo, né? E que a gente faz parte desse todo, como se, não é isso. Como se a gente tem aqui 3 tipos de verdes, tá vendo? Esse e esse. São 3 tipos. Apesar de serem diferentes, todos eles são verdes, né? Então, no realismo imanente é isso, tipo, apesar de todo mundo ser muito diferente um do outro, todo mundo tem essa presença interior, essa vontade interior de tornar-se o melhor que você pode ser. E aí, quando a gente está sem essa vontade, é porque alguma coisa errada aconteceu. E aí vale muito a pena a gente tirar aquele tempinho para pensar o que caramba de errado tá acontecendo se essa minha presença interior morreu. Porque ela não morre, né? Porque apesar de diferentes verdes, somos todos verdes, né? Sacou? É muito louco isso que ele fala, porque é uma coisa que a gente usa de fato, sabe? Em todos os campos, independente do que você faz, independente da sua crença, né? Nem é religiosa, a crença na humanidade e tudo mais, você tem essa presença interior, né? Você
E você tem, além dessa vontade, você tem esse potencial, né? Você tem esse potencial de ser o melhor que você pode ser. Você tem esse potencial de atingir a melhor nota possível. Você tem o potencial de ser o mais incrível que você pode ser, fazendo o que você quiser. Porque existe esse potencial do todo dentro de você. É muito difícil falar isso sem que as pessoas achem que eu esteja falando de religião, ou sem que as pessoas achem que eu estou, sei lá, falando de religião. E eu não tô, né? Não tô mesmo. Tô falando de filosofia, tô falando de realismo, né? E é uma das coisas que eu vejo quando essa vontade, entre aspas, morre, adormece dentro das pessoas, que é quando a gente fala, ai, aquela pessoa tá com o coração gelado, sabe? Aquela pessoa tá desacreditada, tá sem ânimo. Que eu vejo que não é que ela realmente perdeu aquele potencial. O potencial continua lá. Ela continua sendo potencialmente, né? Então ela tem essa possibilidade, mas ela ainda não é, de ser a pessoa mais incrível possível. Mas ela deixou morrer essa vontade de tornar-se porque ela tinha tanta vontade que ultrapassava ela ser o melhor possível e se tornou o mundo ser o melhor possível. E apesar de ter esse potencial do mundo ser o melhor possível, ele ainda não é. E tudo isso é um processo, assim como a gente ainda não é, e tudo isso é um processo, e que essa decepção no todo acaba influenciando na autoestima dela, né? E parece que eu não tô falando nada a ver, mas eu tô falando justamente da gente, né? Da gente, ser humano, e principalmente de quem vai fazer prova, que a sua decepção com você mesmo, ou com o outro, ou com o mundo, acaba tirando a sua vontade de poder ser o melhor, de poder tirar a melhor nota. E a gente acha que, nossa, é um processo do caramba, vai me dar um trabalho enorme ser o mais incrível que eu posso ser. Mas na verdade, tipo, são das pequenininhas ações que a gente faz que vão acabar tornando a gente pessoas melhores. E a cada dia, melhores. Então, é muito louco quando esse realismo imanente de Aristóteles é abafado por nós mesmos, né? É isso. Bom, pessoas fazendo uma recapitulação rápida, porque a filosofia foi profunda, literalmente. Sacou? Filosofia. Idiota. Bom, a gente precisa de quais pontos dessa aula? Muito importante. Acredite no realismo imanente. Você tem esse potencial. Não jogue ele fora. Não abafe ele. Segundo, silogismo. Use a lógica, a construção de uma regra, uma afirmação e uma conclusão para validar as suas respostas, para validar as teorias e para fazer conexões. Então, use essa lógica aristotélica. Terceiro, ele fundamentou as ideias de reação química, de transformação física, e ele também deu o pontapé inicial para a alquimia, que veio a trazer para a gente experimentos que, conforme foi andando tudo isso, deu origem à química. E também acredite nessa vontade de tornar-se perfeitos e puros, tanto as coisas quanto a gente. As coisas, o perfeito e puro, são quando eles se parecem, quando eles se tornam nobres. Por isso que os gases nobres chamam gases nobres, porque eles são estáveis do jeito que eles são. Então, essa perfeição das substâncias é a estabilidade. E é daí que vai nascer um monte de teoria que depois serão comprovadas, como a gente vê, tipo, nas ligações químicas e tudo isso que a gente estava falando.
Bom, galera, o que eu tinha pra falar pra vocês hoje era isso. Espero muito, apesar do nosso vídeo ter passado por vários campos, porque Aristóteles passou por vários campos e falou sobre diversas coisas, que eu realmente tenha ajudado vocês, porque é muito importante que a gente saiba essas influências e principalmente que a gente saiba como usar essas ferramentas para embasar o nosso conhecimento, as nossas respostas e o nosso vestibular. Beleza? Se vocês tiverem dúvidas, angústias, frustrações, críticas, elogios, sei lá, qualquer pedido de ajuda, socorro, manda aí nos comentários, no direct, @professoracacaso, que eu tô aqui pra responder vocês. Se vocês tiverem também qualquer conquista, qualquer vitória, eu tô aqui pra comemorar junto, porque uma das coisas mais gostosas da vida é comemorar as nossas vitórias, beleza? Toda terça e sexta fica vídeo novo disponível no canal. E se precisarem de mim, vocês já sabem que eu tô aí, beleza? Muito obrigada e até a próxima!